A lição 144, fazei preparativos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 12. Aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo de aposento inteiro da alma. À face da natureza, que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre a disposição do lar. Aqui varrem-se destritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida, como será defrontado, além da morte do corpo. Se isso ocorre com feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Ergue-se do leito, alimentam-se o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar as ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa na morte orgânica. O homem espiritual, mestre divino, para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazeis preparativos constantes à ascensão. Então, a gente tem sempre que se lembrar, né, do nosso ser interior, que é aonde a gente tem que colocar as coisas em ordem e sempre nos lembrarmos, né, que Jesus está sempre conosco em primeiro lugar. Okay? Vamos fazer então a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, aos espíritos amigos que aqui nos acompanham e que já estavam presentes, preparando esse ambiente para todos nós. Te pedimos, Senhor, o vosso concurso e amparo, para que possamos aproveitar os ensinamentos da noite, de tal maneira que, tendo esses ensinamentos em fundo em nossos corações, possamos utilizá-los no nosso dia a dia, tornando-nos um pouquinho melhores a cada momento, a cada oportunidade de vida. Te agradecemos, Pai, por toda a oportunidade que nos há dado e que continuas infinitamente auxiliando-nos e amparando-nos. Pedimos pelo nosso planeta, por todos em sofrimento, por todos nós que aqui nos encontramos e aqueles que não puderam estar aqui hoje. Pedimos também pela oradora da noite, que possa trazer para todos nós que aqui nos encontramos os seus estudos desse tópico tão interessante, pensamento e vontade. Inspira-nos e ampara-nos, Pai amado, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem. Então nós vamos ter hoje a Suzana, né? Quem não, acho que a maioria aqui já sabe quem é, mas quem não a conhece, ela é do Conscious Living, aqui desse centro, né? Mas ao invés das segundas, vão terças, domingos, quintas também, né? Mas as quintas precisam ser conversado anteriormente com o pessoal da casa, tá? Então, obrigada, Suzana. Vou desligar aqui que você não vai precisar da... Obrigada, Claudinha. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui de novo com vocês na noite de hoje para conversar um pouquinho
na celebração, o mês de aniversário da casa, né? 30 anos. Então, é uma grande data, é um grande momento e de um trabalho que um dia foi pensado, de um trabalho que um dia foi uma ideia. Alguém pensou em começar uma casa espírita. Isso aconteceu há 30 anos atrás, talvez até um pouquinho mais de 30 anos atrás, e eu cheguei nos Estados Unidos em 1994, e por volta desse ano, talvez 1995, eu tinha um grupo de estudo com 2 amigos, um casal, uma companheira, e nós estudávamos na casa deles, eu morava no mesmo prédio deles, e um dia eles falaram, vamos abrir um centro espírita. Eu vim de família espírita, eu nasci dentro da casa espírita, eu sabia o que significava abrir um centro espírita, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, eu mal falava inglês, e eu vim com o propósito de estudar, de construir uma carreira para mim. E eu falei para eles naquele momento, porque eu sabia das responsabilidades, do nível de compromisso, e eu falei para eles naquele momento, nesse momento eu não posso fazer isso. Mas daquele desejo, daquela ideia, naquele grupo, nasceu este grupo. Então, pode dizer que eu sou do Conchos, mas na verdade, eu estou lá na raiz da origem dessa casa. Casa que hoje volta e a gente divide o mesmo espaço, que eu considero muito minha, tanto quanto Conchos. Então, eu me alegro de estar aqui caminhando juntos, né, e contribuindo nisso que foi uma ideia, que foi um desejo, que se criou e que se consolidou no tempo. Então, o tema de hoje é um tema que fala de pensamento e de vontade, porque tudo na vida, todas as nossas construções sólidas, elas precisam de alguém que pense, de alguém que emita o pensamento, que construa depois no tempo, que esse pensamento e que essa ideia seja sustentada. E é assim que as coisas se consolidam, sejam no campo do coletivo ou seja no campo do individual. E a reflexão que a gente traz hoje para vocês, ela vem do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na verdade, 3 capítulos. O capítulo intitulado O Pensamento, o capítulo intitulado O Pensamento e a Reforma do Caráter e o capítulo intitulado A Vontade. Então, quando eu estudo e penso Leon Denis, geralmente eu gosto de trazer Leon Denis na íntegra, porque Leon Denis é um filósofo e um poeta. Então eu vou estar aqui me referindo ao texto com um pouco mais de frequência do que geralmente quando eu faço as minhas palestras, porque nada que a gente fale é na altura de Leon Denis, né? Então a gente vai voltando e eu recomendo muitíssimo. Espero que as ideias que eu traga entusiasmem aí alguns e falem, não, eu quero ler esse livro, eu preciso estudar esse livro, né? Jesus falou para nós, entre tantas outras coisas, que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em vós. E a sabedoria persa, como tantas outras culturas, dirá algo parecido. Eles dizem assim, viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Com essa ideia, o que nos traz aqui é de que tanto o futuro como todas as causas da felicidade, elas estão dentro de nós, né? Então, o futuro do ser, ele está em nós na forma de germe, que precisa ser desenvolvido, assim como as causas da felicidade também estão dentro de nós. Não estão aí, né? Então, é importante a gente se compenetrar disso, porque a gente passa a vida indo para fora.
O que você está fazendo? Qual o propósito? Eu estou querendo ser feliz. E a gente se lança para fora. Mas Jesus disse, e muitas culturas têm afirmado no transcorrer do tempo, que está tudo dentro de nós. E Denis vai dizer que nos recônditos da nossa alma há, na verdade, tesouros que estão adormecidos, esperando então o chamamento da nossa consciência, que a gente se dê conta de que eles ali estão e que a gente então parta para despertá-los. Mas, apesar de nós já termos escutado isso, e muitos lá fora também, nós vivemos desconectados dessa verdade, dessas ideias, desse potencial que vive dentro de nós. Inclusive nós espíritas e espiritualistas, que muitas vezes estamos profundamente focados naquilo que nos limita, na nossa sombra. Hoje a gente fala muito sobre o conhece-te a ti mesmo, e o nosso foco é nas nossas limitações, naquilo que ainda caracteriza a nossa inferioridade, e dentro de uma vivência e de uma análise, a gente se relaciona com esse conteúdo de uma forma muito crítica, de uma forma muito destrutiva, faltando espaço e oportunidade para que a gente se conecte com o sagrado que habita em nós. Então, a gente se pergunta, né? Quanto tempo a gente tem dedicado aí na nossa vida diária para pensar nessa verdade que Jesus falou para a gente, né? O tesouro, né? Os tesouros, o reino do céu está dentro de vós. Pensa no seu dia a dia, o quanto que a gente abre espaço para se conectar com essa verdade. E será que nós permitimos que essas verdades, elas criem raízes nas nossas mentes e elas desabrochem em ações transformadoras? Ou seja, essa verdade, ela está se integrando em nós e a gente vê as nossas ações sendo transformadas a partir dela. Porque Jesus vai falar sobre isso muitas vezes no seu Evangelho, a presença do Reino de Deus em nós, de formas muito diferentes. Quando ele diz, por exemplo, o reino dos céus é como um tesouro que está escondido no campo, em o campo, né? Então, o campo é que campo? É o campo da alma. Então, dentro de nós tem um tesouro. Dentro de nós tem um Deus adormecido. E quando nós pensamos no psiquismo humano, ele funciona como uma casa estruturada, que tem vários andares, e no porão, né, nós vamos guardar aí, nós que somos espíritos imortais, as nossas dores, as nossas feridas, os nossos traumas, mas também nesse porão, nesse inconsciente, nós temos as sementes divinas, nós temos as nossas virtudes, nós temos as nossas potências. E hoje é disso que eu quero falar. Porque há quem diga que toda vez que eu venho aqui eu pego pesado, né? Eu não dou trégua pro pessoal, eu só dou puxão de orelha. Pois hoje vai ser uma palestra assim, água com açúcar, porque a gente vai falar só de potência, só de beleza, e vamos deixar o mais pesado para a próxima, né? Se me chamarem de volta, aí a gente retoma a linha mais dura. Muito bem. Então, para que a gente ative esses potenciais, Deus nos dá, então, duas ferramentas importantes, que são o pensamento e a vontade. O pensamento, ele é o quê? Então, vamos falar um pouquinho do básico. O pensamento é uma energia criadora. Ele é agente de transformação e ele é alavanca de evolução. Então, quem já frequenta aqui, provavelmente já ouviu essas ideias, já tem uma ideia, mas nós somos ainda muito ignorantes no que toca ao nosso pensamento, ao seu uso, à sua potencialidade. Então,
Denis nos lembra que quando nós pensamos, esse pensamento ele se projeta no espaço, né? Quando ele se projeta, ele vai tomar uma direção, ele vai ascender ou ele vai descender, dependendo do impulso que está por trás dele. Para além disso, ele vai se associar com outros pensamentos, com outras mentes, atraído pela lei de afinidade, e ele vai retornar a quem emitiu, ao emissor, trazendo para o emissor as consequências naturais, sejam elas consequências de limitação, consequências de cerceamento da liberdade ou de expansão e de iluminação da alma. Então, toda vez que a gente pensa, a gente emite uma energia que se associa a outras energias similares, volta para nós, acrescentada daquelas cargas energéticas, gerando em nós quadros mais ou menos felizes. Daí a importância de nós observarmos a qualidade, o conteúdo daquilo que a gente está pensando. E o pensamento, uma vez projetado, ele dentro do seu papel criador, ele mobiliza, ele é como as mãos, ele mobiliza o fluido cósmico universal, digamos que é a energia. E quando criando, fazendo construções, e quando ele é sustentado com força e com consistência, né, o pensamento, ele vai criar formas que também irão se sustentar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no umbral, né, ou no purgatório, ou nas zonas inferiores, né, coisas dessa natureza, que são elas, senão a projeção do nosso estado de alma, do nosso pensamento, de formas que são mantidas pelo nosso estado vibratório. Elas não são reais, elas só são reais enquanto há um pensamento, uma força que as sustenta. Mas o purgatório, o umbral, não estão fora de nós, estão em nós. É o estado que nós vivemos. As pessoas às vezes têm medo do purgatório, têm medo do umbral. Você pergunte para você mesmo, onde é que você vive a cada dia? Qual é o estado da sua mente diário? Porque se o estado da sua mente diário é um estado de confiança, é um estado de serenidade, porque você está fazendo o seu melhor, é um estado de serenidade porque você está comprometido ao perdão, é um estado de serenidade porque você está no esforço de viver a sua melhor versão a cada dia. Se a sua mente está serena porque você sabe do seu compromisso com a busca da verdade, não há nada a temer, porque o seu estado mental é de um céu azul esperançoso, né? Então, cada um de nós carrega em nós uma casa mental, um estado fluídico, que é resultado das brumas, digamos assim, ou da luz, que é resultado, que se debruça sobre nós como consequência da nossa trajetória evolutiva, ou seja, cada um de nós encarna já ou com uma nuvenzinha leve ou com uma nuvenzinha pesada, né? E a esse estado de coisas vai se associar o nosso pensamento a cada dia e a cada momento, criando para cada um de nós a nossa casa mental, a nossa casa psíquica, o estado psíquico que nós vivemos, digamos assim. Esse é o pensamento. Então ele cria fora de nós e cria dentro de nós. Antes de sair, antes de criar formas externas, ele cria em nós, porque o nosso corpo perispiritual, nós temos o espírito e temos o perispírito. Esse perispírito, ele também é feito do mesmo fluido, do fluido cósmico universal. Sendo assim, ele é extremamente sensível à força do pensamento. Quando nós pensamos, o nosso fluido, o nosso corpo espiritual responde à qualidade e à vibração no nosso pensamento. E como esse corpo fluídico está atrelado célula a célula ao corpo físico,
as doenças e todas as desordens orgânicas, elas nascem de um pensamento adoecido, ou de um estado de alma adoecido. Mas nós temos também a vontade. A vontade é motor, então você tem o pensamento e você tem aquela vontade que vai alavancar aquele pensamento. E a vontade, ela funciona como um imã. Então, por exemplo, se eu acordo cada dia com vontade de viver, essa vontade, ela vai atrair para mim recursos vitais, porque ela é magnética. A vontade é magnética. Ela também é o princípio da evolução. Então, nós vamos evoluir, queiramos ou não, porque há uma vontade superior a tudo, que é o motor do universo, e que, por essa vontade, através dessa vontade, tudo evolui. Mas nós podemos acionar a nossa vontade para capacitar-nos, para avançarmos, para... não é apressarmos, né? Mas para que a gente seja partícipe, consciente do processo evolutivo, digamos assim. Então, por exemplo, Leon Denis vai nos falar que é por meio dessa vontade que nós vamos acionar as potências da nossa alma. E essa vontade, ela vai atuar nesse corpo fluídico, ativando determinadas vibrações. Então, através do nosso pensamento e da nossa vontade, nós podemos modificar o estado vibratório do nosso ser, apropriando esse corpo, claro que através de um exercício constante, né, de uma prática diária. O que acontece? Nós vamos modificando a tonalidade, a vibração desse corpo fluídico, preparando-o para um grau mais elevado de vida. Então a criatura diz, não, quando eu desencarnar, eu quero ir para uma boa região. Né? E a gente tem que pensar assim, cada região tem uma vestimenta. Então, se a gente vai para o frio, é preciso colocar muito casaco. Mas se a gente vai para Miami, para a praia, não precisa de tanta roupa. Assim também é quando a gente vai para as regiões espirituais. Nós precisamos de uma vestimenta adequada. Se você quer ir para uma região ensolarada, que as regiões paradisíacas do céu são todas ensolaradas como Miami, então você vai precisar de pouca roupa. Ou seja, é preciso criar uma roupa leve, entende? Para entrar nessas regiões. E nós podemos fazer, e não adianta chegar lá e dizer, não estou com a roupa apropriada, tem aí algum free shot para eu pegar e na última hora? Não, tem que sair daqui já com ela, né? Então é preciso que a gente, no nosso dia a dia, através do nosso pensamento, a gente vá criando. É preciso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai mudando, nós temos a capacidade de mudar o padrão vibratório do nosso corpo espiritual. Quando Jesus fala da veste nupcial, ele está dizendo para a gente que para que a gente entre nesse banquete de luz, a gente tem que estar propriamente vestidos com a túnica nupcial, ou seja, de luz, né? Para entrar nas regiões superiores é preciso que nós estejamos vestidos de luz. E ele fala, Denis fala, que é então pela vontade que dirigimos o pensamento. Quando essa vontade é usada de uma forma persistente, tenaz e perspicaz, ela vai permitir devagarinho a mudança da nossa natureza, vai eliminando os obstáculos do caminho e vai, em última instância, dando ao homem o domínio sobre a matéria, através do uso do pensamento, através da direção da vontade, do uso da nossa vontade. Eu estava fazendo esse estudo, hoje de manhã eu estava dirigindo e falei, gente, por que eu não uso a minha vontade para fazer uma dieta? Eu estou fraca. Né? Mas é uma brincadeira, mas são esses exercícios pequenos. Eu falei, eu vou falar sobre vontade, já falei até essa palestra, estou falando de novo, e aí eu fico pensando, porque são nessas coisinhas do dia a dia que a gente pode começar a
utilizar a força do nosso pensamento, da nossa vontade, a visualizar o que a gente quer. Aqui falava no Cônjuge outro dia, vamos começar essa tarefa. Vamos visualizar a tarefa. A primeira coisa que a gente vai fazer é visualizar a tarefa. Vamos projetar a tarefa no fluido. E vamos sustentar a tarefa com os nossos pensamentos. E vamos começar a trabalhar. Mas as construções começam aqui, para tudo na nossa vida. Para tudo. Né? Então, Denis vai falar que quando as vibrações do pensamento e das palavras vão sendo renovadas num sentido uniforme, em uma direção, olha que coisa. Essa vontade e esse pensamento expulsam do nosso corpo espiritual elementos que não mais vibram em harmonia com aquele novo estado de alma, com aquele novo estado de pensamento, e atraem para si elementos similares àquela nova vibração. Então, olha a ação do pensamento e da vontade na transformação da nossa natureza íntima. Não só nós atraímos elementos, porque a lei é uma. Os estados vibracionais e a lei de atração e de afinidade. Então, se eu tenho miasmas, né, tumores no meu psiquismo, na minha energia, mas eu agora vibro num padrão diferente, devagarinho, essa luz vai permeando essas áreas adoecidas e obscurecidas e vai mudando a natureza espiritual, energética que me constitui. Então, por isso, a vontade ela é primordial na questão da evolução. E ele vai dizer que essa edificação do ser, da consciência, é mais das vezes inconsciente, um trabalho que vai acontecendo nas profundezas da nossa alma, onde o diamante que está ali escondido na sua ganga, ele vai sendo burilado por essas constantes investidas da vontade. Então é assim, é a água batendo na pedra, no rochedo, né? Então, às vezes a gente fala assim, não consigo ver isso mudando. Mas é o trabalho persistente do tempo. Então, a gente não pode ter pressa. A gente não pode ter pressa. No mundo onde tudo é tão instantâneo, nós precisamos acreditar no trabalho no tempo, no esforço no tempo, porque nós não estamos mudando isso daqui para aqui, nós estamos mudando a nossa própria natureza. E ele vai dizer, na alma valorosa e determinada, a vontade age, tanto na vigília quanto no sono. Então, quando nós colocamos a nossa mente numa direção, num propósito, né? E essa intenção, ela é uma intenção robusta, é uma intenção que a gente está ali alimentando, ela permanece com a gente quando a gente fecha os olhos para dormir. E o nosso espírito, ele é movido, continua sendo movido por aquela intenção e vai ser atraído para circunstâncias no plano espiritual que também vão corroborar para aquela direção que a gente está dando na nossa vida. Então, Denis dirá, podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril quando exercitada com constância, com vistas de se alcançar um objetivo estabelecido. Tudo podemos realizar no domínio do psiquismo. E ele vai também nos lembrar que nós temos forças importantes sustentadoras das nossas construções, junto com o nosso pensamento e com a nossa vontade, que são a confiança e o otimismo. Então, aqui na Casa Espírita é um lugar onde nós nos instrumentalizamos nessas forças sustentadoras: confiança, otimismo, fé. Então, não importa a dificuldade, não importa o tempo lá fora, a gente levanta com propósito. A grande força do espírita é o fato de que ele levanta todo dia com propósito. Porque quem tem propósito a tudo resiste.
Quando a gente tem um propósito, quando a gente entende quem nós somos, o propósito da vida, o propósito das dores, né? Quando a gente confia em Deus, quando a gente entende a providência e a previdência divina, o amor, o cuidado de Deus em tudo, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós geramos dentro de nós uma força sustentadora muito poderosa, que é a força da fé, da confiança. Então, essas forças, a confiança e o otimismo, não deu certo ainda, mas vai dar. Não deu certo ainda, e talvez não dê certo nessa vida, mas vai dar. Porque tem coisas que não vão dar certo nessa vida. Porque é preciso, o propósito é o fortalecimento da nossa confiança. Será que a gente confia em Deus quando as coisas estão indo na contramão dos nossos desejos? Mas a gente não perde o otimismo, porque a gente não perde de vista que nós fomos criados para a felicidade e ela é uma fatalidade nas nossas vidas. Mas a gente não pode pensar a vida na perspectiva de uma vida, porque isso aqui é uma fração na existência do espírito imortal. E quando a vontade e o pensamento não eliminam os obstáculos, eles geram resiliência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na ordem física, há 1000 organismos, né, invisíveis em nós que nós não conseguimos destruir, mas nós criamos resistências para conviver com eles e para que eles não afetem a nossa saúde. Também na ordem moral, há certas vicissitudes, há certas dificuldades que nós não vamos conseguir afastar. No entanto, com vontade, com a força do nosso pensamento, com essas forças auxiliares, nós ganhamos, então, a força para suportar o que quer que seja, e com o esforço mental, o pensamento, o entendimento, nós dominamos essas circunstâncias, transformando-as em algo que nos assustava e que nos ameaçava, agora em auxiliares do nosso progresso. Então vejam que é uma posição mental completamente diferente. Eu olho para o problema, eu olho para a luta com desespero, com medo, com ansiedade, com raiva, com rebeldia. Eu faço das circunstâncias e das pessoas os meus inimigos, ou eu passo a olhar para tudo aquilo e digo: Deus está presente, Deus criou uma oficina para minha alma, né? E todas essas circunstâncias e todas essas pessoas, elas são auxiliares do meu progresso. É uma posição mental completamente diferente, que já nos coloca no caminho certo, né? Nos coloca na direção certa. E nós temos esses potenciais. Hoje eu vim aqui para falar para vocês destes potenciais. E Denis vai dizer assim: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que neles germinam, ficaria deslumbrado consigo mesmo. E ao invés de se julgar fraco e de temer o futuro, compreenderia sua força e sentiria que ele mesmo pode criar esse futuro. Então, eu não sei vocês, mas eu tive momentos até bastante recentes que eu acordei assim, em determinado momento, e falei para mim mesma: não sei se dou conta. Não sei se vou conseguir dar conta. Está muito grande isso aqui. Está muito complicado. Eu estou muito exausta. Né? Mas, quando a gente tem o Espiritismo em nós, a gente fala: tudo bem. Você pode ter esse momento de dúvida, mas já no próximo momento você fala: não. Se eu estou passando por isso é porque eu tenho ombro largo o suficiente para carregar isso, não é? E essa cruz é uma cruz abençoada. É uma cruz que amanhã é ponte.
né, para me colocar num lugar melhor. E a gente reorganiza o nosso pensamento, a gente reorganiza a nossa mente, a gente reconecta com Deus dentro de nós, a gente olha para cima, sempre para cima, e a gente levanta e segue na direção. Hoje está assim, mas amanhã vai estar assado. E eu visualizo esse amanhã. Eu acredito nesse amanhã. Eu tenho paciência, porque o amor é uma força invencível. E eu vou sempre, sempre investir nas vias do amor, ainda que o mundo não esteja pronto para ele. Ainda que as pessoas que estejam à minha volta não entendam a língua que eu estou falando, mas não importa. Porque eu entendo que há um tempo para tudo debaixo do céu. E quando a gente conecta mentalmente com essa perspectiva, a gente sempre recomeça, a gente sempre levanta e a gente sempre vai para frente. Qual é a condição do nosso pensamento na atualidade, né? Vamos parar um pouquinho e pensar. Nosso pensamento, eu digo que ele tem efeito pipoca. Ele pipoca, né? Nós temos dificuldade de parar o nosso pensamento. E Deuni vai dizer que esse pensamento que flutua sem cessar, e olha que ele não tinha internet na época, mas já falava sobre isso, né? Ele diz, esse pensamento que flutua sem cessar, que pula de um assunto para outro, que vive numa faixa de imensa superficialidade, sempre se movendo, com uma variedade constante, pouco acesso oferece às influências superiores. Porque se a nossa mente está sempre agitada, está sempre na superfície do TikTok de um para outro, do Instagram de um para outro, e é nesse universo que a gente vive, a gente não abre espaço para nada mais profundo. Ele diz que o pensamento humano é, na maioria das vezes, uma imensa discordância e uma grande confusão. E olha que coisa interessante, ele vai dizer que pensamos raras vezes por nós mesmos. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Hoje em dia nós somos todos seguidores. Agora eu pergunto a você, de que mentes nós somos seguidores? Quando você emite uma opinião, o quanto dessa opinião é verdadeiramente tua? A gente não sabe mais pensar pela gente mesmo. Nós somos todos influenciados por essa enxurrada de pensamentos externos, de fontes extremamente questionáveis, e a gente abriu mão de pensar por nós mesmos, de ler, de estudar, de averiguar, de nos aprofundar, e a gente vive sendo carregado pelas ondas e pelas opiniões que são manipuladas pela mídia. Então ele vai dizer, refletimos os pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos de nós sabem viver pelo próprio pensamento, beber nas fontes profundas, externas e internas, no grande reservatório de inspiração que trazemos conosco, mas que a grande maioria ignora. E aí ele fala dessa casa mental. Então, a gente olha aí essa maluquice que é a nossa sociedade hoje em dia, da qual nós somos parte integral, nós somos também maluquinhos, estamos dentro da maluquice, não é? E a nossa casa mental, ela é uma moradia onde vivem muitas formas disparatadas. Formas que nascem desse pensamento desconectado. E a imagem que me veio quando eu estava lendo Denis é de um hotel barato, de um motel barato de beira de estrada, que é acessível ao primeiro que passa, é gratuito, qualquer um entra, qualquer um tem acesso. Quando as pessoas chegam, às vezes, falando da sua cabeça, do pensamento, da mente, a primeira coisa que eu falo para elas é o seguinte: quando você sai da sua casa, tu não tranca a porta.
tranco, então. A tua casa mental tem porta também. E não sei se você sabe, mas a chave é tua. Então nós temos a possibilidade de fazer o exercício de fechar a porta, de escolher quem entra, o que entra, para que a gente possa ser ativos, conscientes e usar desse potencial, dessa força, para construir não o nosso amanhã, para construir o nosso hoje. A gente quer viver melhor hoje, começa aqui, ó. Da mesma forma que a gente, eu falar baixo que meu filho está ali, mas ele passa horas na frente do espelho, ajeita o cabelo, passa pasta, passa creme, é uma coisa, né? 15 anos e meio. Eu fico pensando, se o menino gastasse metade desse tempo limpando a mente dele, oh meu Deus, que beleza que seria. Mas assim também somos, não consigo tirar o menino do banheiro, fica lá na frente do espelho. Então, e assim também somos nós. A gente gasta tanto tempo na higiene do nosso corpo, mas o que nós estamos fazendo para higienizar as nossas mentes? A doutrina vai nos dar vários recursos para que a gente ajude a equilibrar o nosso pensar. Primeiro de tudo é fiscalizar os nossos pensamentos, né? Então, o que nós estamos pensando e, uma maneira simples, olhar também como nós estamos agindo. Geralmente, o nosso agir reflete o nosso pensamento. Então, fiscalizar. Em segundo lugar, buscar meditar em assuntos elevados. E Denis vai sugerir assuntos como dever, sacrifício, a sabedoria. E ele fala uma coisa interessante, para que o ser se impregne do pensamento do autor. Então, quando a gente vai lendo esses autores, e quem lê Leon Denis tem essa capacidade. Ele é tão poético, ele é tão filosófico, ele é tão inspirador, que você vai lendo Denis e é como se aquilo fosse literalmente penetrando o seu ser, e você sente emoções, comoções, sentimentos, é como se aquilo fosse despertando em você sentidos novos, possibilidades que você não conhecia. Ele vai falar na necessidade de escolhermos as nossas leituras. E ele vai dizer assim, naquele tempo, né, mas hoje também, lê-se muito, mas processa-se pouco. E ele vai dizer, é melhor ler menos e processar mais. Ou seja, é a leitura calma. Você lê parando, você lê pensando, você lê perguntando, gente, eu li isso aqui, será que eu entendi? Em primeiro lugar. Depois entendi, o que isso diz para mim? O que isso acrescenta ao meu viver? O que isso me faz pensar que eu devo me modificar ou não? Então, é uma leitura seguida de um processamento das ideias. Ele vai dizer que essas ações vão fortalecendo a nossa inteligência, vão fortalecendo o nosso pensamento e vão também ampliando os nossos horizontes e nos ajudando a ver com mais clareza a direção que nós devemos nos mover. Então, ele falou de fiscalizar o pensamento, prestar atenção no que estamos pensando, meditar, escolher as leituras e orar. Orar na prece improvisada e ardente, diz Leon Denis. O impulso da alma tem muita virtude e potência. E quando nós, nesse diálogo com a causa, com o pensamento vivo de Deus, quando nós elevamos a Ele o nosso pensamento, Denis vai dizer que o influxo do alto invade o espírito e desperta novos sentidos. Então, muitas vezes na prece, nós somos também tomados, né, desse influxo, dessa energia, principalmente quando é uma prece que sai assim, aquelas quando a gente está mais torturadinho, saem com muito vigor, com muita entrega.
e há uma resposta energética ao nosso pedido, e essa energia que vem até nós, ela desfaz também algumas dessas brumas, que é a palavra que ele usa, que nós trazemos na nossa energia, ampliando a nossa compreensão. Às vezes a nossa cabeça está assim como um fog, né? Neblina, como uma neblina, né? Então, quando a gente faz a prece, é como se aquilo fosse desfazendo e a gente conseguisse, muitas vezes a gente consegue enxergar algo que a gente não estava conseguindo visualizar. Ele diz que a prece é o esforço da alma na busca das verdades eternas, e nesse esforço muitas vezes nós também conseguimos entrar numa esfera de existência um pouco diferente dessa esfera do dia a dia. Então é como se a gente, na hora que a gente orasse, a gente elevasse o nosso padrão vibratório e conseguisse perceber às vezes um outro patamar de existência. Naturalmente, toda essa construção que a gente está falando, né, a construção da nossa consciência, a construção de um ser mais elevado, ela demanda tempo. E ele vai falar sobre isso. É uma obra vagarosa e difícil, mas para isso Deus nos deu os séculos e a eternidade. Eu particularmente gosto, e ele vai falar sobre isso no texto dele, do momento da manhã, quando a gente primeiramente acorda. Primeiro porque muitos de nós vamos trazer reminiscências da noite. A nossa mente está descansada, a nossa energia está revitalizada. Então é um bom momento para nós pararmos, orarmos, particularmente quando eu me levanto, tomo meu banho, tomo meu café. Muitas vezes no meu banho eu presto atenção no que eu estou pensando, no que vem à minha mente, porque muitas vezes são intuições. Aquele primeiro pensamento, aqueles primeiros pensamentos da manhã são muitas vezes repercussões das experiências que nós tivemos no plano espiritual. Tomo meu café, todas as manhãs abro uma página e faço a minha oração. E quando abro a página e faço a minha oração, eu também procuro estabelecer a intenção para o dia, de acordo com aquela página. Então a intenção é de ver em toda pessoa do meu dia um irmão. Então a intenção é em cada encontro buscar ser mais tolerante. São pequenos exercícios. Começar o dia com uma intenção, projetar aquela intenção. Se for possível na hora do almoço, lembra qual era a intenção, porque já na hora do almoço já passou a manhã inteira e você já esqueceu da intenção, já perdeu o bonde, né? A coisa já capotou, e aí você retoma aquela intenção. São exercícios que a gente vai fazendo e que ajudam a nos reequilibrar no dia a dia. Muito bem, chegando aqui no final, né? Eu pergunto então a vocês, quais são, nesse momento, qual é o objetivo da vida de vocês? Vocês têm claro na mente qual é o objetivo da vida de vocês? Onde está o foco? Onde vocês estão colocando a energia, sua energia maior? Nos bens imediatos, nos sucessos da vida material? Ou nós já estamos com o nosso pensamento e com a nossa vontade voltados na busca desses tesouros imperecíveis, desse Deus que vive dentro de cada um de nós? Porque, voltando ao início, todo o nosso potencial de divindade, de luz e de felicidade não está, a gente não tem que viajar para lugar nenhum que não seja para dentro de nós mesmos. E aí Denis vai falar de uma coisa muito bonita, porque ele vai dizer assim: para acessar os tesouros adormecidos em nós, é preciso direcionar o pensamento para dentro, abrir e folhear o livro oculto em nós, o livro da metamorfose do ser. Ele nos fala de quem somos e de quem seremos, e nos ensina o maior mistério, o maior dos mistérios, a criação do eu, pelo esforço constante e a ação soberana do pensamento que faz germinar a obra segundo as aptidões e talentos do ser. Então,
Denis nos fala da necessidade, não precisamos ir a lugar nenhum, precisamos abrir esse livro. Há dentro de nós o livro da nossa própria metamorfose. A coisa mais espetacular do mundo. Cada um de nós, cada um de vocês, eu inclusive, né? Nós temos um livro que fala das nossas experiências pretéritas, que fala do nosso futuro, que fala do nosso vir a ser, que fala da metamorfose, porque nós somos uma construção, cada um de nós vem se construindo com o uso do pensamento de Deus e do nosso próprio pensamento. Quem você é hoje já é uma obra de arte, você já vem passando por transformações inacreditáveis para ser quem você é nesse momento. Então, ele nos convida a olharmos para dentro de nós, a fazermos esse estudo da nossa própria existência e a nos maravilharmos com quem nós já somos. Cada um de nós fez esse trabalho no transcorrer dos tempos e hoje nós estamos ainda mais capacitados porque nós entendemos através da doutrina o poder do nosso pensamento, o poder da nossa vontade em atrair para nós aquilo que desejamos, em modificar a nossa natureza e em construir o nosso futuro. Há nesse livro, há nesse capítulo, analogia com o mar, que muitas vezes é muito agitado na superfície, mas há dentro do oceano, nas profundidades do oceano, zonas de calmaria, onde tempestade nenhuma atinge. Nós também temos essas zonas de calmaria dentro de nós. Mas tantas vezes nós estamos tão agitados e tão perturbados pelas coisas externas que ignoramos a presença dessa zona de calmaria, essa zona divina que tempestade nenhuma atinge. Que nós saibamos ir para dentro, que nós não tenhamos dúvida dos nossos potenciais, que nós nos lembremos a palavra de Leon Denis falando para nós que se nós tivéssemos uma ideia das forças que nos habitam, nós jamais nos sentiríamos fracos, nós jamais temeríamos o futuro. Então, para cada um de vocês, eu desejo isso, eu desejo consciência, eu desejo esse entendimento, não importa as circunstâncias do momento, o quão duras, o quão difíceis, o quão impossíveis elas pareçam. Primeiro, porque é uma vontade que te quer feliz, uma vontade criadora e organizadora de todas as coisas. E depois, porque você é Deus. E como Jesus disse, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Então vamos meditar, vamos abrir espaço em nossas vidas para meditar sobre essa verdade, para nos conectarmos com ela, para desenvolvermos esse Deus que existe em nós, seja na nossa vida individual, ou seja na nossa vida coletiva, para essa casa também. É isso que eu desejo. Que os seus pensamentos e que as suas vontades se unam dentro de uma direção, de um norte apontado por Jesus. Que possamos por mais 30 anos usar dessas forças poderosas, a força da fé, a força do otimismo, projetando no plasma aquilo que nós desejamos, onde nós queremos ver os trabalhos, onde nós queremos ver a casa daqui a 30 anos mais. É preciso começar pelo pensamento, é preciso começar pela fé, pela crença, pela projeção. O resto vem com o tempo, para aqueles que puderem e conseguirem perseverar. Muita paz. Obrigada, Susana. Muitas reflexões importantíssimas que temos que levar conosco, né? Não deixar aqui não, para que possamos, de fato, fazer esse trabalho.
Nós vamos fazer então a nossa prece final e aí seguiremos com o passe. Mantendo então os nossos pensamentos elevados, agradecemos uma vez mais a Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, a espiritualidade amiga que aqui se encontra presente, trabalhando esse ambiente para mantê-lo em perfeita harmonia, de tal maneira que possamos beneficiar, sermos beneficiados. Te pedimos, Pai amado, inspira-nos para que esses ensinamentos possam calar fundo em nossos corações, nos auxiliando em cada momento das nossas vidas a reavaliar as nossas necessidades, a reavaliar as nossas fortalezas, buscar aquilo que de fato necessitamos. Que esses ensinamentos que sempre recebemos nessa casa tão querida possam auxiliar-nos nessa transformação necessária, que possamos ser a cada dia um pouco melhores. Pedimos ainda, Pai amado, por todo o nosso planeta, pelos dirigentes de todas as nações, por todos aqueles que sofrem, que se encontram nas ruas, que perderam seus lares nas guerras. Pedimos por todos aqueles doentes, seja do corpo ou da alma, por todos aqueles que ainda demoram na violência, que não entenderam, não conhecem, Pai amado, as tuas leis de justiça, de amor. Pedimos que esteja com cada um de nós aqui presentes, bem como aqueles que não puderam estar aqui no dia de hoje. Também com os nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho. Que cada um de nós possamos receber essas vibrações de amor, de harmonia, de paz. E assim, quem sabe, visualizarmos o dia de amanhã mais feliz, de paz, de harmonia, de irmandade. Pedimos ser conosco hoje e sempre, e que assim seja.